nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos e arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 27 da 16ª semana comum, hoje nós temos o texto clássico, uma outra parábola de Jesus. Nós já lemos nessa semana a parábola do semeador, Jesus que da barca ensina. Agora aqui nós temos a parábola do joio e do trigo. Já quero pedir a você que comente, compartilhe, se inscreva, divulgue. Vamos fazer crescer a palavra de Deus. Ora, que texto maravilhoso! E esse texto hoje, ele quer falar ao meu coração, ele quer falar ao seu coração. Jesus diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aqui é importante uma palavra, que o inimigo, ele vem semear joio quando todos estão dormindo. Isso aqui é importante. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã, quando nós cochilamos na fé e na vigilância, é precisamente aí que o inimigo vem semear joio no meio. Quando, por exemplo, um marido e uma mulher, eles estão fragilizados por algum problema que está acontecendo na família, por algo que está acontecendo, ou porque estão enfrentando talvez problema financeiro, ou talvez problema de saúde, ou mesmo um problema conjugal, seja lá o que for. É nessa fragilidade que o inimigo ele vai semear o joio. É nessa hora que Satanás, seja para o marido ou seja para a mulher, ele apresentará uma coveira, seja para um ou seja para o outro. Eu digo coveira porque você sabe qual é a função de um coveiro, né? É colocar a pessoa no buraco. Então, é nessa hora, é precisamente nessa hora, quando nós estamos mais fragilizados. E quando nós estamos mais fragilizados, nós temos uma tendência de baixar a guarda. E de cochilar na fé. É nessa hora que o inimigo ele entra em ação. É nessa hora que ele apresenta, que ele coloca as situações. É na hora, por exemplo, de um desespero de uma família que está passando por um problema gravíssimo de situação financeira, é que o inimigo dá a sugestão: não seria melhor roubar? Né? Tira só isso aqui, ali, ou isso aqui, não vai fazer muito mal. É nessa hora que, no meio de muitas coisas boas, quando nós estamos cochilando, dormindo, esse dormir aqui é muito importante, porque é na hora que nós estamos com a guarda baixada, é que ele vem semear joio no nosso meio. É no momento que a gente não está vigiando e que a gente liga a nossa televisão em casa e coloca em qualquer programa, em qualquer realidade, e a gente começa a beber daquilo ali, é nessa hora que o inimigo ele irá semear o joio através de tantos programas daninhos que nós temos hoje nos meios de comunicação. Infelizmente, eu preciso te dizer isso, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está dizendo isso, do joio e do trigo. E aí poderia vir aquela pergunta: então por que Deus não acaba logo com isso?
A resposta está aqui no Evangelho. Jesus diz, não, deixa crescer um e outro, até a colheita. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, essa colheita, ela chegará para todos. Ela chegará para mim, ela chegará para você, ela chegará para aqueles, inclusive, que estão semeando o joio. Alguns estão fazendo maldosamente, outros estão sendo bucha de canhão, estão sendo joguetes na mão do inimigo. Mas seja um ou seja outro, essa colheita, esse dia final, o qual o acerto de conta precisará ser feito, ele chegará para todos nós. Então, o texto do Evangelho de hoje está nos dizendo isso, que no meio de muitas coisas que Deus está semeando boa, quando nós estamos dormindo, é que esse dormindo também significa quando o inimigo vê uma oportunidade. E é aquilo que São Pedro diz, 1 Pedro 5,8, sede sóbrio e vigiai. Vosso adversário, o demônio, ele anda ao redor de vós, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Ou seja, ele está o tempo todo procurando uma brecha na minha e na sua vida. Meu irmão, minha irmã, basta uma brechinha para ele semear todo o joio na nossa vida. E muitos, infelizmente, estão dando essa brecha. Estão com as portas abertas da sua vida espiritual, dando brecha. Quando nós, por exemplo, vamos buscar a Deus aonde Ele não está, aí é uma brecha perfeita para o inimigo vir e ele fazer uma arruaça. Eu tenho visto isso acontecer, infelizmente, na vida de algumas pessoas, que no momento de fragilidade abriram as portas, seja no mundo espiritual, seja também no mundo material, e a partir daí o mal ele vem e ele começa a semear o seu joio no meio de tantas coisas que estavam ali boas. Nós não podemos ser ingênuos. A ingenuidade, ela, ao contrário do que alguns pensam, que tem pessoas que pensam assim, que o cristão ele é ingênuo, né? Não, o cristão ele não é ingênuo. Não, a ingenuidade é para os tolos. O cristão ele não é ingênuo, ele é humilde. Humildade não é ingenuidade de maneira alguma, porque a gente sabe combater no mundo espiritual, a gente sabe aquilo que irá nos prejudicar. Pensa aí na sua vida, às vezes que nós caímos. Eu estou dizendo porque já caí. No passado eu já caí. E quando foi que eu caí? Foi nas vezes que eu estava fraco. Foi às vezes que eu dei brecha. Quando eu e você, meu irmão, minha irmã, nós damos brecha, é aí que o inimigo vem. E ele semeia o joio. E com joio vem discórdia, vem problemas, vem situações múltiplas na nossa vida. E depois a gente não sabe como que as coisas estão acontecendo. Nós precisamos parar e pensar e olhar para a nossa vida. Será que eu estou dando brecha em alguma área da minha vida? Será que eu estou dando brecha? Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com vício do álcool, por exemplo. Ora, é evidente para você que se você conviver com pessoas que bebem o tempo todo, você estará dando uma brecha. Você estará se tornando frágil, porque aquilo ali já é uma ferida na sua vida. Mas de maneiras também que aquela pessoa que não pode ficar sozinho com a internet porque peca com o pecado da luxúria, por exemplo, com a pornografia. Mas é evidente que você não pode ficar sozinho e ligar um computador, ficar com o celular na mão, e não pode. Você precisa vigiar, eu e você precisamos vigiar. Então cada um de nós sabe o ponto fraco da nossa vida e sabe, de acordo com aquilo que a vida vai nos bombardeando também, aonde nós somos mais frágeis. E é aí que nós precisamos combater. Por isso, meus irmãos, serve para nós isso, né? Por isso que nós fazemos mortificação, jejum, rosário de madrugada, e etc. E tantas práticas, né? Palavra de Deus, comunhão diária, Santo Rosário e tantas outras práticas piedosas e religiosas para fortalecer a nossa alma, para fortalecer a nossa vida. E eu digo, encerrando essa meditação, o
como é importante a gente manter a guarda do coração. Sem isso, nós vamos estar deixando porta aberta para o inimigo semear joio no nosso meio e, sem dúvida alguma, quando ele semeia o joio, o estrago é grande e a ruína é completa. Mas nós cremos nesse Deus que semeou um bom trigo e que no final ele quer recolher esse trigo, levar para o seu celeiro e lá só será felicidade plena. Deus te abençoe grandemente.